quem sabota, de fato, o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O Hamas reafirmou já diversas vezes durante esse período de guerra o seu compromisso com cessar-fogo permanente na faixa de Gaza, obviamente com um acordo que defenda aí os princípios, os interesses das massas palestinas que estão sendo agredidas nesse momento. Inclusive, o Khalil Arraya, que é uma importante autoridade do Hamas, ele afirmou que o grupo permanece comprometido com o acordo de cessar-fogo proposto pelo Conselho de Segurança da ONU lá em julho desse ano. Durante um pronunciamento feito no dia de hoje, Al-Arraya acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de obstruir sistematicamente os esforços para um acordo, afirmando que Netanyahu está fugindo da obrigação de chegar a uma solução. Ele ainda afirma que o mundo vê agora que a parte que impede o cessar-fogo está cometendo massacres e impondo condições inaceitáveis. Ele ressaltou, por fim, que o Hamas não aceitará qualquer acordo que legitime a presença israelense em Gaza ou que não ponha fim, de fato, às agressões sionistas. O que chama atenção também é que os Estados Unidos têm acusado sistematicamente também o Hamas de não aceitar, de não acatar os acordos de cessar-fogo que foram já apresentados nos últimos meses. Só que o que contrapõe essa visão, na verdade, essa afirmação, essa criminosa acusação feita pelos Estados Unidos, que tem apoiado também financeiramente, militarmente, politicamente e diplomaticamente o Estado sionista de Israel durante todo esse período de guerra, é o fato de que o próprio ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, lá do Estado sionista de Israel, ter defendido a continuidade da guerra, ou seja, não aceitar, e ele afirma isso categoricamente, de não aceitar qualquer tipo de cessar-fogo com o Hamas e com a resistência nacional palestina, e também o uso da pressão militar para derrotar o Hamas e recuperar os prisioneiros. O ministro da Segurança Nacional israelense de extrema-direita, ele pediu o fim do envolvimento de Tel Aviv nas negociações de cessar-fogo com a resistência palestina, bem como a interrupção do fornecimento de eletricidade e combustível para a faixa de Gaza. Esse senhor, a gente já tratou aqui diversas vezes de falas e mesmo de atitudes dele contra a população palestina. Ele foi armar no ano passado, no início da operação do Dilúvio de Al-Aqsa. Um dos desdobramentos dele foi justamente uma das coisas que ele apoiou ativamente foi o armamento dos colonos na Cisjordânia, entregando mais de 10.000 fuzis a esses colonos para que eles atuassem ali contra as massas palestinas. Uma das coisas também que ele recentemente já afirmou foi em relação à defesa dos soldados israelenses acusados de estupro e que foram aí presos diante dessas acusações e que foram comprovadas, né, a sua participação no estupro sistemático de prisioneiros palestinos no cárcere de Sde Teiman, lá em Israel. E ele saiu em defesa ativa do direito desses soldados sionistas de estuprarem as massas palestinas, de torturarem as massas palestinas, bem como a gente vê agora a flagrante defesa de furar ali a ajuda humanitária, de não fornecer eletricidade, combustível, de não deixar a ajuda humanitária chegar à faixa de Gaza, bem como ele também defende o extermínio físico das massas palestinas. Então é importante a gente ver quem de fato está entravando os acordos de cessar-fogo nesse momento. Fontes ouvidas também pelo periódico Maariv, incluindo um ex-coordenador israelense para assuntos de prisioneiros, concordam que a libertação dos reféns não será realizada com o recrudescimento dessas operações militares, mas através de negociações que exigirão, obviamente, um alto preço para o Estado sionista de Israel, contrapondo aí também o que afirma e defende Itamar Ben-Gvir, como bem também defende Benjamin Netanyahu e outros reacionários de extrema-direita, sionistas de extrema-direita israelenses.
Além disso, a Reuters também coloca que uma autoridade dos Estados Unidos afirmou que um novo rascunho de cessar-fogo sobre a troca de prisioneiros entre Israel e Hamas pode ser divulgado na próxima semana ou até antes, sinalizando uma possível resolução após meses de tensões e impasses, desconsiderando a participação de Israel nesse processo. E isso, por si só, demonstra a desmoralização de Israel diante dessa guerra. Não à toa, pessoal, as próprias personalidades israelenses, notórias figuras militares, mesmo políticas, já têm assinalado que, ao não aceitar, ao não acordar com o cessar-fogo na faixa de Gaza, Netanyahu acaba entregando cada vez mais legitimidade e credibilidade às ações de resistência do Hamas e da resistência nacional palestina. E isso é verdade, afinal de contas, você continua perpetrando seus crimes contra as massas palestinas na faixa de Gaza. Isso justifica, obviamente, as ações empreendidas pela resistência nacional palestina na defesa dos direitos democráticos, da liberdade do seu povo, da entrada de ajuda humanitária que Israel não permite. Para finalizar essa primeira parte da nossa análise, um professor assistente de políticas públicas do Instituto de Estudos de Pós-Graduação de Doha, lá no Catar, o Tamer Karmou, ele afirmou em entrevista ao Al Jazeera que há uma percepção bastante crescente de que Netanyahu é o verdadeiro obstáculo para se chegar a um acordo de cessar-fogo, em que os americanos reconhecem isso e mesmo agora os israelenses também. Portanto, pessoal, quem de fato está entravando, quem de fato está sabotando e não permitindo a se chegar a um acordo de cessar-fogo, não é o Hamas, como quer culpabilizar os Estados Unidos, a administração americana e também o Estado sionista de Israel, mas justamente esses que acusam o Hamas da resistência nacional palestina. Eles que de fato têm entravado essa busca por um acordo de cessar-fogo. Em segundo lugar, Israel tem assassinado os seus próprios cidadãos que estão feitos cativos em Gaza. Inclusive, a gente coloca aqui na tela para vocês, pessoal, os vídeos dos prisioneiros israelenses em Gaza que o Hamas divulgou recentemente no dia de hoje, mostrando esses israelenses condenando as ações do próprio Estado sionista de Israel e chegando, inclusive, a agradecer à resistência nacional palestina por ter salvado as suas vidas diversas vezes diante desses ataques perpetrados pelo Estado sionista de Israel. O grupo de resistência palestina, que representa a organização militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, divulgou um vídeo de 2 dos 6 israelenses que foram mortos em Gaza e cujos corpos foram recentemente recuperados pelas forças sionistas na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Na gravação, um prisioneiro, o Alexander Lobanov, declarou que foi capturado no dia 7 de outubro no Festival de Reim. Ele disse que os prisioneiros estão enfrentando condições severas devido à falta de necessidades básicas em Gaza, como água, eletricidade e comida. E como vocês podem se recordar, eu acabei de falar, quem está defendendo o corte de eletricidade, o corte de combustível, o corte de, enfim, toda ajuda humanitária possível na faixa de Gaza, não é o Hamas, não é a Resistência Nacional Palestina, é Itamar Ben-Gvir, é Netanyahu e toda a cúpula nazi-sionista. Esse rapaz, inclusive, chegou a afirmar o seguinte: estamos com medo e temos dificuldades para dormir. Eles, se referindo aos combatentes da Al-Qassam, me transferiram pelo menos 10 vezes para salvar a minha vida. E dirigindo-se ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu governo, Lobanov disse: vocês falharam e nos negligenciaram em 7 de outubro, e agora continuam a falhar em todas as tentativas de nos libertar vivos. Lobanov também acusou o governo israelense de tentar evitar a negociação de sua liberdade, afirmando: vocês estão apenas tentando nos matar por não fazermos um acordo. Ele pediu, inclusive, ao povo israelense que tomasse medidas, que saísse às ruas e protestasse. Lobanov também fez referências ao acordo de Gilad Shalit, lembrando ao governo israelense que mais de 1.000 prisioneiros palestinos foram libertados naquele acordo. A segunda prisioneira, que é Carmel Gat, do assentamento de Be'eri,
que foi um dos primeiros a serem atingidos ali pela Operação do Dilúvio de Al-Aqsa, e que recentemente diversas investigações independentes demonstraram que foram as forças de Israel que bombardearam as casas dos israelenses que vivem ali nesse assentamento próximo à faixa de Gaza, e que demonstra aí, mais uma vez, as mentiras perpetradas pelo Estado sionista de Israel desde o dia 7 de outubro. Ela critica, né, criticou Netanyahu por negligenciar os prisioneiros israelenses na faixa de Gaza, que estão em risco constante devido aos ataques perpetrados pelo Estado sionista de Israel. Gatti descreveu as duras condições que ela estava enfrentando, como a falta de água, de comida, de suprimentos de higiene, e mencionou que ela não sabe nada sobre o destino de outros prisioneiros. Ela afirmou o seguinte: os ataques não param e não sei se sairei daqui viva ou não por causa deles, se referindo aí ao Estado sionista de Israel. E ela acusou o governo israelense de abandonar a sua família e os moradores de Be'eri. Gatti também apelou ao governo israelense liderado por Netanyahu para acabar com a negligência e parar com o bombardeio sistemático e levar os prisioneiros de volta para as suas casas. Ela também pediu ao público israelense, ao povo israelense, que continuasse se manifestando e afirmou o seguinte: não se comprometam e não permitam que ninguém feche a porta para as negociações. Novamente, como a gente trouxe aqui no início da nossa análise, quem tem sistematicamente entravado os acordos de cessar-fogo na faixa de Gaza é o governo sionista de Israel, com a ajuda e com o apoio, o patrocínio, portanto, do governo americano. E é interessante a gente trazer aqui também o que coloca, por exemplo, o periódico israelense Yedoth Aharonoth, porque é um periódico israelense, não tem compromisso algum com a resistência nacional palestina e, mesmo assim, tem denunciado o que Israel tem deliberadamente feito contra o povo na faixa de Gaza, mas também, aí principalmente para eles, no caso, com os prisioneiros israelenses que hoje estão na faixa de Gaza. Afinal de contas, eles fizeram esse trabalho investigativo de mostrar que Israel sabotou os acordos de cessar-fogo, modificou ali a sua revelia, os documentos que foram apresentados para o acordo de cessar-fogo em julho, e desde então não se chega a um cessar-fogo porque Israel percebeu que, diante das negociações que estavam sendo feitas, das propostas que foram colocadas à mesa, havia uma grande chance do Hamas aceitar esse acordo, e eles não queriam que o Hamas aceitasse, portanto, eles fizeram modificações que tornavam aí, de fato, mais difícil do Hamas aceitar o acordo de cessar-fogo. E cai por terra a sua tentativa de vilanizar a resistência nacional palestina, porque a resistência nacional palestina já diversas vezes, em diversos momentos, já se colocou à disposição para um acordo de cessar-fogo.